Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre dor crônica, fibromialgia e como a acupuntura pode te ajudar no tratamento destes sintomas. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês sobre como conviver com a fibromialgia sem o uso de medicamentos. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter assistido outros vídeos aqui no canal, que a fibromialgia é uma síndrome bastante complexa que causa dor crônica, dor difusa muscular, alterações do sono, alterações do humor, como ansiedade, depressão e um cansaço extremo e muito importante. Então, será que o paciente consegue driblar estes sintomas sem o uso da medicação? Depende. A fibromialgia, ela tem diversas possibilidades de apresentação. Desde pacientes com sintomas mais brandos, pacientes que não têm crises frequentes, que convivem bem com a sua doença, que sabem administrar os gatilhos que podem ser o estresse, que pode ser o cansaço excessivo, aquelas pessoas que conhecem os seus limites, aquelas pessoas que sabem o quanto precisam dormir, como precisam se alimentar, quanto de atividade física devem fazer diariamente. Então, pessoas que já conhecem o seu funcionamento, a sua fisiologia e têm sintomas mais controlados sem crises frequentes. Passando por um espectro que leva até aquelas pessoas que tem crises com frequência, que tem dores de forte intensidade, dores na escala de dor, dores 6, 7, 8 na maioria dos dias, pacientes que muitas vezes ficam incapacitados devido aos sintomas da fibromialgia. Então, há um amplo espectro de sintomas dentro desta síndrome. Há pacientes que têm dor de forma mais representativa do que o cansaço ou sintomas de humor. Há pacientes que têm mais sintomas de depressão ou ansiedade do que propriamente, por exemplo, de cansaço. Então, há várias nuances. Há pacientes, como num outro vídeo que eu coloquei aqui, que têm sintomas associados como enxaqueca, cólica menstrual, bruxismo, cefaleia tensional, distúrbios gastrointestinais, náuseas, alterações de intestino, pacientes que têm uma gama diversa de sintomas e que muitas vezes eles vão, quem está aqui nesse topo de sintomas, vai precisar de medicação e não só de medicação, como também de mudanças no estilo de vida. Mas o que é importante para que a maioria dos pacientes possam ficar bem e que alguns deles não necessitem de medicamentos. Eu no consultório tenho alguns pacientes que conseguem se autorregular e não usarem medicação. Eles fazem acupuntura no manejo das dores, até mesmo na manutenção para prevenir as crises, e eles não usam medicamentos no correr dos dias, apenas quando tem uma crise ou outra. Mas muitos pacientes necessitam dessas medicações. Mas o que é comum a todo paciente com fibromialgia? E eu costumo dizer que, na verdade, todos nós, independentes de termos fibro ou não, deveríamos ter estes hábitos de vida, como alimentação, sono reparador, controle de estresse, atividade física. Mas para o paciente fibromialgico, isso é mandatório, isso é fundamental para que eles consigam levar a vida de uma maneira mais tranquila. Então, quais são os hábitos de vida desses pacientes que devem ser muito bem controlados? A alimentação. Então, muitas vezes o próprio paciente sabe: eu ingeri bebida alcoólica e no outro dia eu fiquei muito ruim, eu entrei em crise. Ou eu comi muito açúcar, comi muitos alimentos ultraprocessados e acabei desencadeando uma crise de fibromialgia. Então, um dos pilares da saúde que nós sabemos hoje em dia, muito pesquisado, é a alimentação saudável. Para termos saúde, nós precisamos comer bem. Comer o menos de gordura possível, o menos de açúcar possível, devemos nos alimentar mais de frutas, de legumes, de verduras, comer proteínas sim,
Para o paciente fibromiálgico, dietas veganas, dietas vegetarianas não são adequadas, porque ele precisa de aminoácidos, ele precisa de proteínas para nutrir o músculo que já é dolorido, que já tem ali características de dor, de um pouco mais de fraqueza, de menos flexibilidade. Então, essa fibra muscular, ela precisa da proteína. Então, a alimentação adequada, ela se compõe destas coisas, da hidratação, que é muito importante. O paciente tem que beber bastante água. A fibra muscular, ela tem um percentual grande de água, então, se o paciente não bebe água, ele não sacia essa necessidade, essa sede do músculo. Então, importantíssimo, além da questão de funcionamento intestinal, de drenagem de líquidos, né, dos rins funcionando bem, a água é importante para o músculo ter menos dor e ser um músculo mais saudável. Então, alimentação inquestionável, muito importante para o paciente com fibra. Exercícios físicos. Eu tenho pacientes que tentam negociar isso comigo e não tem como. Gente, é uma coisa óbvia. Se nós ficarmos sentados demais, deitados demais, hoje em dia as pessoas, as profissões, elas não exigem muito do nosso físico. Muitas pessoas trabalham em escritórios, trabalham com computadores, sentados horas, 4, 5, 6, 8 horas por dia. O trabalho remoto, ele trouxe muito isso, dessa questão da postura, de ter cadeiras adequadas ou não em casa, do paciente ficar imobilizado muitas vezes naquela posição parado. O que vai acontecer com esse músculo? O músculo vai encurtar, vai enrijecer, as articulações, os ligamentos, eles vão ficar mais travados e esse paciente, mesmo sem fibromialgia, essa pessoa vai ter mais dor. Imagine numa pessoa com fibro, que precisa se movimentar, precisa se alongar, esse músculo que já pode ter um encurtamento, já é um músculo doloroso, ele precisa que o sangue circule ali para levar mais oxigênio, ele precisa que os ligamentos ampliem os seus movimentos, então para isso é fundamental o exercício. Pacientes no consultório querem negociar, doutora, mas eu tenho dor depois do exercício. Nós não estamos falando de ir para a academia, levantar 20, 40 quilos, nós estamos falando de inicialmente esse paciente caminhar, andar de bicicleta, bicicleta normal na rua, ali alguns minutos, ou fazer uma ergométrica em casa, sem carga inicialmente. Caminhar, eu negocio caminhar 10 minutos, 5 minutos de ida, 5 minutos de volta, com aumento progressivo a cada semana, para que o paciente sinta o dolorimento normal do músculo ter funcionado, mas não desencadeie uma crise de fibromialgia. Então isso é importante que o paciente compreenda que se ele não se exercitar, a rigidez vai aumentar, a dor vai aumentar e cada vez menos ele vai conseguir se movimentar. Então isso é muito importante, lembrando que a fibromialgia é uma doença de mulheres jovens. Então mulheres que aos 25, aos 35, aos 40 anos vão estar com problemas importantes na funcionalidade, na sua locomoção, na vida do dia a dia, no trabalho, nas atividades domésticas, porque não estão fazendo exercício. Então isso é fundamental para que todas as pacientes saibam. Comecem com pouco, mas comecem, façam exercícios na água, sem impacto, uma hidroginástica, é uma questão adaptativa. Tem pacientes, por exemplo, que eu mando para o Pilates, não, senti muita dor, eu preferi fazer a hidro, ou eu senti muita dor na hidro, eu prefiro caminhar. Ok, qualquer exercício é exercício, muito importante isso. Outra questão, o sono. O sono é uma queixa comum, inclusive em pacientes que não têm fibromialgia, mas um controle adequado do sono, com horários de dormir, horários de acordar, a questão da diminuição da luminosidade no ambiente para que o nosso cérebro vá se acostumando a liberar melatonina, a diminuir a serotonina, a diminuir o cortisol, porque nós somos seres hormonais, neurológicos e o nosso funcionamento, a nossa fisiologia, ela depende muito disso. Depende que nós nos adaptemos, não deixemos todas as luzes ligadas à noite, um som no volume alto. Eu costumo dizer no consultório que nós temos que ter uma rotina de sono como de quem tem um bebê recém-nascido em casa. Já ir diminuindo a luminosidade ao entardecer, pode botar uma musiquinha ambiente, em volume baixo, comer uma dieta mais leve, não beber muitos líquidos à noite para não precisar levantar
para fazer xixi. Então, tudo isso deve ser adequado. Não se deve um dia dormir à meia-noite, outro dia dormir às 9, outro dia dormir à 1. Se deve ter de 7 a 9 horas de sono reparador. Isso é muito importante, é crucial para os pacientes com fibromialgia. Ah, não estou conseguindo dormir. Ah, por quê? Faço exercício à noite, vamos tentar botar esse exercício mais cedo. O uso da melatonina, que ajuda a regular o sono. Então, tudo isso deve ser visto com o seu médico para que o seu sono possa se adaptar da melhor maneira possível. Muito comum, às vezes, os pacientes chegarem, eu tô tomando uma gota de melatonina de 0,21 miligramas. Isso não vai resolver, gente. A melatonina, ela deve ser prescrita pelo médico de acordo com a característica de cada pessoa. Então, às vezes, é uma subdose e o paciente já considera que não funciona. Então, vamos, trazer isso na consulta, conversar com o médico sobre como está sendo utilizado e como está sendo a nossa rotina de sono. Meditação. Muitas vezes as pessoas, hoje em dia até no consultório as pessoas, elas não ironizam muito quando a gente fala em meditação, porque existem muitos estudos, principalmente falando sobre a técnica Mindfulness, que é a técnica de atenção plena. É a técnica que traz a nossa consciência para o presente e que nós deixamos a nossa mente não ficar pulverizada de diversas informações, nos deixando ansiosos, nos deixando insônios muitas vezes à noite. Então eu costumo orientar para os pacientes colocar uma meditação na hora de dormir, uma meditação guiada, que vá orientando os nossos pensamentos para aquele momento do sono, para que os nossos pensamentos eles se tornem mais tranquilos, mais leves e nós consigamos entrar nessa sintonia do sono da noite. Eu costumo colocar também no consultório, quando os pacientes estão na sessão de acupuntura, estão agulhados, eu coloco a meditação, tem um efeito muito bom, um resultado muito bom para os pacientes. Eles verbalizam como gostam de fazer meditação, porque todo aquele ruído da informação de eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que buscar as crianças, naquele momento, e não precisa ser muito longo, pode ser uma meditação de 5 minutos iniciais, de 10 minutos guiada, a pessoa fica plenamente consciente naquilo que está sendo dito na prática. Então isso é muito importante para nós que temos a mente tão agitada, que estamos muitas vezes tão ansiosos, com outras questões. Então a meditação, cientificamente, ela tem demonstrado resultados neurológicos muito favoráveis, não só na fibromialgia, para diversas outras patologias. E o controle do estresse, que vem linkado com a questão da meditação, com a questão do sono, com a questão do exercício e com a questão alimentar. Então, controlar o estresse é muito importante. Quando a gente está assim, naquela roda viva assim, de muitas coisas, muitas atribuições, respira fundo, relaxa, solta o ar devagar, medita, se organizem assim, vou fazer 5 minutos de meditação quando iniciar o dia para melhorar o meu controle de estresse. Respirar é uma coisa que pode ser imediato, pode ser assim, tô muito nervosa, muito ansiosa, respira, dá umas 2, 3 inspiradas profundas e aí as coisas vão se clarear, a gente volta pro prumo, a gente pensa, melhor e consegue resolver as coisas de uma forma mais adequada, sem entrarmos em crises, em crises psicológicas e desencadeando crises de fibromialgia. E como a acupuntura nos auxilia a tratar, então, a fibromialgia sem medicação? Eu costumo, no consultório, utilizar sempre a acupuntura associada e em alguns pacientes que têm, dentro daquele espectro que eu mencionei, que tem uma fibro mais leve, nós conseguimos, através de mudanças de hábitos e da acupuntura, tratar esse paciente sem medicamento. Por quê? Porque a acupuntura, eu já coloquei em outros vídeos que a fibromialgia é uma doença, é uma síndrome de hipersensibilidade central, hipersensibilidade cerebral, ou seja, um estímulo leve chega lá no meu cérebro como algo catastrófico. E além disso, então assim, a gente tem aqui o cérebro, tá? E as vias neurológicas. Então a gente tem a via ascendente que leva à dor e a via descendente que diminui a dor, tá?
Então, todo o nosso funcionamento é baseado em nervos, todas as sensações, eu costumo explicar. Toquei aqui, tá quente, por que eu sei que tá quente? Porque o meu cérebro me avisou que tá quente, tira a mão, né? Então, essa superfície, ela é lisa, ela é rugosa, toda essa sensibilidade, ela é dada pela parceria entre os nervos periféricos, né? Braços, pernas, enfim, e a informação que é dada pelo cérebro. Nós já vimos que a fibromialgia, ela é uma hipersensibilidade do sistema nervoso central, ou seja, é uma dor que chega de forma ampliada até o cérebro, pela via ascendente, e nós temos uma disfunção na via descendente, que é o sistema inibitório de dor, que ele não funciona muito bem no paciente com fibro. Então, numa pessoa normal, a dor chega e o cérebro libera substâncias para bloquear essa dor lá no braço, na perna, enfim. Na fibromialgia, a dor chega de uma maneira muito importante, muito intensa, mais do que o normal, e esse sistema de bloqueio, ele está defeituoso, digamos assim. O que a acupuntura faz? Ela diminui a chegada desse estímulo doloroso ascendente lá no cérebro, ou seja, esse estímulo ele vai chegar de maneira normal e não de maneira amplificada. A acupuntura, ela reativa esse sistema inibitório que bloqueia a dor, digamos assim, que diminui, que dá uma resposta, ele libera, né? O nosso cérebro, ele libera como se fossem remédios que a gente chama dos neurotransmissores, libera serotonina, libera dopamina, libera endorfinas, que são analgésicos internos. Então, quando a dor bate lá no cérebro, o cérebro volta, né, liberando essas substâncias que são os neurotransmissores que diminuem a sensação de dor. A acupuntura, ela potencializa essa via inibitória descendente. Ela faz com que, nos pacientes com fibro, essa via é defeituosa, a acupuntura, ela reativa essa via que o nosso corpo tem como defesa para dor. Além disso, ela ativa o sistema nervoso que nós chamamos de parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele reduz frequência cardíaca, ele reduz a pressão, ele organiza o funcionamento das nossas vísceras. Nós temos como o principal nervo, o nervo vago, que é do parasimpático. Nós agulhamos esse nervo, fibras nesse nervo vago, em pontos, por exemplo, lá na perna, no ponto estômago 36, nós podemos agulhar esse nervo na concha auditiva ou colocar as esferinhas da auriculoterapia para o paciente ficar estimulando para ativar o nervo vago, que é então parasimpático, melhora todo o funcionamento visceral, melhora a frequência cardíaca, diminui pressão arterial, otimiza a nossa frequência respiratória, então ele nos desacelera, diminui um pouco o cortisol, a noradrenalina, então ele dá uma sensação de conforto, de calma, de equilíbrio. Também nervo acessado, né, fibras desse nervo podem ser acessadas pela acupuntura, pelo agulhamento. Fazendo com que então haja diminuição do estresse, diminuição da ansiedade e melhora do sono conforme os pontos que nós utilizamos de acupuntura. Nós temos diversos pontos que nós utilizamos para controle de ansiedade, para melhora do sono, para diminuição de estresse. Isso é visto e notório através de estudos científicos e através da resposta clínica do paciente, que muitos deles costumam dormir durante a sessão de acupuntura, independente do horário, de ser meio de manhã, meio de tarde, no meio de horário de trabalho. Se faz o agulhamento, deixa o paciente ali com uma musiquinha ambiente ou com uma meditação e esse paciente desacelera tanto que ele acaba muitas vezes dormindo por todo esse efeito de neuromodulação que é propiciado pela acupuntura. Então eu espero que, se vocês ainda não são pacientes de acupuntura, que possam se tornar, independente da queixa. A acupuntura ela tem um amplo espectro de atuação por esta modulação de sistema nervoso central. Espero que tenham gostado do vídeo, que possam compartilhar para aqueles que vocês sabem que necessitam entender que a fibromialgia não é só medicação, é uma mudança de estilo de vida e a acupuntura tem muito a contribuir com tudo isso. E não deixem de se inscrever no canal. Um grande abraço!